O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Que a paz de Deus repouse sobre todos vós, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no capítulo 2 da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos começar a leitura no versículo 5 em diante. Glória a Deus. Acompanhe comigo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Ou seja, em qualquer lugar, em todo lugar, todo joelho se dobrará ao nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Glória a Deus. Então, Paulo se regozijava pela firmeza dos filipenses, ele aconselhando para que ele se mantivesse e continuasse firme naquilo que ele já sentia alegria das notícias que ele recebia desses cristãos de Filipe. E aqui o Senhor, começamos a palavra dizendo que, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. E aqui ele vem dizendo um sentimento de sinceridade, honestidade, um sentimento de humildade. Por quê? Porque o Senhor Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se apresentou como servo, como filho. Glória a Deus, sempre exaltando a Deus. Aleluia, bendito Deus. E aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então o Senhor Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação se apresentar como um Deus diante do povo, embora seja o Filho, o Pai e o Espírito Santo sejam conforme um só, no mesmo sentimento, no mesmo parecer. São três pessoas distintas que concordam em um. Glória a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com o mesmo pensamento. Tudo que Deus pensa, o Senhor Jesus também, da mesma forma, já confirma aquele pensamento, já pensa igual, não pensa diferente. Glória a Deus, porque Deus é a perfeição e tudo que emana de Deus é perfeito.
Portanto, aguarde Deus na perfeição de Deus. No momento que você passa por alguma dificuldade, creia que no momento certo, você pedindo com fé a Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus lhe concederá. Glória a Deus. Desde que não seja nada para você gastar em seus deleites, mas que seja um bom desejo do seu coração, tenha certeza que Deus te atenderá. Glória a Deus, aleluia, bendito Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O Senhor veio como servo, servindo. O Senhor não veio para ser servido pelas pessoas, mas ele veio servindo as pessoas, ajudando os fracos, os oprimidos, os enfermos, os aleijados, abrindo os olhos dos cegos, o ouvido dos surdos, fazendo andar aqueles que não andavam, os aleijados. Então o Senhor veio abrindo um caminho para todo aquele que crer, aquele que acreditar e andar no seu caminho. Esse tem um destino glorioso. É a eternal Jerusalém, aquela que descerá do céu, adereçada a nós, a todo aquele que fizer a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então o Senhor veio servindo, lavando os pés aos seus apóstolos, discípulos, as pessoas, entrando nas casas dos humildes, das pessoas simples, mas que um coração puro diante de Deus. O Senhor anunciou a salvação e muitos creram. Tem aqueles que rejeitaram, aqueles que baterão nos seus peitos no último dia, baterão nas suas cabeças e se lamentarão muito por não terem acreditado no enviado de Deus, naquele que veio para remir, para salvar as pessoas de uma geração perversa, como diz aqui mais adiante, um mundo difícil, um mundo de perdição. Então não se leve pela correnteza do mundo, da concupiscência da carne, mas refreie a sua carne com a sua concupiscência. Temos que domar a nossa carne todos os dias, como um animal chucro. Nós temos que domar a nossa carne. Então, põe isso na sua cabeça, peça força, discernimento e aceite a palavra de Deus, para que naquele dia, quando houver a ressurreição dos justos e injustos para o julgamento, o Senhor separará à sua direita os seus escolhidos e à sua esquerda aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, aqueles que não fizeram caso, que fizeram pouco caso da palavra de Deus, pouco caso da palavra de Deus, esses ficarão à esquerda do Senhor. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Glória a Deus. Pela humildade e humilhação do seu Filho, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então não há nenhum nome acima do nome de Jesus Cristo, ao qual pode salvar. Somente pelo nome de Jesus Cristo há salvação. Então pense, raciocine, faça uma análise, pense, deixe a sua mente meditar nas coisas de Deus e verifique como e onde e quando e por quem você está esperando e fazendo as suas petições, porque a Jesus Cristo foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. E o seu nome, e Deus lhe exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, e em nenhum outro há salvação. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Em qualquer lugar, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando for orar, se você você pode orar andando, dirigindo, caminhando, de bicicleta, de barco, de ônibus, de avião. Esteja ligado na oração, em comunhão com Deus, pedindo a segurança, a paz, a proteção de Deus, apresentando as suas causas, as suas necessidades a Deus. Mas você podendo, entra no seu quarto, fecha a tua porta, dobre os seus joelhos em nome do Senhor Jesus e faça uma oração a Deus. Tudo quanto pedir em meu nome, eu vos concederei. Jesus Cristo disse isso. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu vos concederei. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo diz aos filipenses que, assim como eles obedecestes aos ensinamentos, à doutrina na presença de Paulo, também façais isso na ausência dele. E Paulo sabia que eles estavam firmes no Senhor. Glória a Deus, mesmo ele estando à distância, não estando junto com ele. Mas o Espírito Santo é aquele que opera em vós, em nós, tanto o querer como o efetuar, para aquele que estão buscando a Deus. O Espírito Santo não vai operar naquele que não busca, naquele que não clama a Deus, que não evoca a presença de Deus, o nome do Senhor. Esse não recebe. Você recebe se você buscar. Todo que bate, abrir-se-vos-á. E a porta se abre e a palavra de Deus dê essa abertura para a palavra entrar no seu coração, para trabalhar na sua vida e para se converter, para que haja uma mudança. E se você já serve a Deus, se você já busca o Senhor, se afirme cada vez mais. Glória a Deus. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então é necessário que nós tenhamos temor de Deus, o respeito, e ter medo do pecado, ter medo da condenação. Isso também é um atributo necessário. Nós temos que buscar a Deus com temor e tremor. Glória a Deus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Então busque a Deus, que o Senhor não deixará você sozinho. Glória a Deus. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. O Senhor não se agrada daqueles que ficam murmurando. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, ficou pelo caminho os murmuradores, que murmuravam de tudo que Deus mandava e pedia para Moisés passar para o povo, eles reclamavam, nunca estava bom. Glória a Deus. E Deus não deixou faltar água para eles, não deixou faltar alimento. Glória a Deus. Deus enviou maná e enviou codornizes. Eles comeram carne no deserto. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós servimos a Deus no meio de uma geração corrompida e perversa. Todos aí são testemunhas disso, glória a Deus. Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, servindo a Deus, você terá uma luz diferente e estará resplandecendo como astro no mundo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então a preocupação de Paulo é para que eles retivessem a palavra da vida, para que no último dia Paulo não tivesse visto que tivesse corrido e trabalhado em vão. Então a palavra dele ecoa pelo Espírito Santo de Deus a você e a nós até os dias de hoje. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós.
E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Deus seja louvado. Amém.